Já vamos dizer logo de cara quem que a gente acha que é o novo cérebro da Charlotte Hale ou quem tá no corpo da nova Charlotte Hale. Clementine. Primeiro que a reação da Charlotte na primeira cena que ela reaparece é muito parecida com as reações, com a interpretação da Clementine. E segundo porque os funcionários da Delos que falam das consciências que foram roubadas do parque contam que eram narrativas secundárias, o que se encaixa com a narrativa da Clementine. E aí, o que vocês acham dessa teoria? Vocês concordam? It won't take much to bring it all crashing down. A Dolores também substituiu outro personagem que era um ser humano por uma das consciências que ela roubou. Era aquele personagem da Insight que ficava junto com aquele namoradinho que ela arrumou. E aquele lá eu tô achando que é a consciência do Ted. Por que seria o Ted se ela mesma fala que ele não sobreviveria no mundo? Seria meio... Eu acho que é o Ted porque ele é muito submisso a ela, aquele cara, e porque ela pegou a consciência dele no fim da segunda temporada, quando ele se mata. Mostra isso? Uhum. Até a gente falou assim, como que ela tirou isso? Tipo, ela pegou assim, ela tava Ah, é dormindo com verdade. ele. Nossa. O terceiro episódio se aprofunda mais no funcionamento do algoritmo da Insight. A gente entende melhor como que o Rehoboam funciona. A gente se aprofundando na vida do Caleb, dá para entender melhor como que funciona esse algoritmo. Além de ter conhecimento de aspectos muito privados sobre a vida das pessoas, de coisas muito íntimas, partindo dessas informações, ele calcula quais são os possíveis e mais prováveis rumos das vidas das pessoas ali naquela sociedade. É tipo uma meritocracia que ainda por cima prevê o futuro das pessoas. Curiosamente, é um sistema meritocrático que é contraditório ao próprio conceito de meritocracia, já que ele usa a meritocracia junto com o algoritmo que vai definir o que você vai ser ou não. Para mim, esse sistema de Westworld é mais realista do que, por exemplo, aquele episódio de Black Mirror, que tem a pontuação, porque a gente consegue enxergar muito próximo, muito perto da gente, como esse sistema calcula, como essa questão de algoritmos influenciando no trabalho, por exemplo. Nós já vivemos num mundo que contabiliza pontos no trabalho. Quando a gente avalia um entregador de pizza no aplicativo do iFood, você tá dizendo ao algoritmo, este cara entregou direito, este cara não entregou direito. E o cara vai receber ou não ofertas de entrega baseada nessa nota dele, a gente já vive isso. Tanto que a gente até comentou no vídeo anterior que o Westworld nem parece um futuro muito distante mesmo. Não tem uma coisa assim, nossa, olha o que eles estão imaginando. Porque a gente já tá vivendo isso mesmo, o algoritmo já domina a nossa vida. A gente assiste séries que são sugeridas por algoritmos, baseadas no nosso consumo de séries, baseado no nosso consumo de... Então não é surpresa, né? Talvez o de Black Mirror porque ele ainda estava um pouquinho antes. A gente não vislumbrou aquilo, tipo, talvez a gente não perceba porque também não tinha uma... Ah, acho que eu sei o que você está querendo dizer. Porque não tinha uma coisa do trabalho, não tinha nada disso. Era só... A nota dela só influenciava nos relacionamentos pessoais, né? Sim. Como que a sociedade via ela a partir da nota baixa que ela foi recebendo por conta de comportamentos ruins. Agora, vendo influenciando no trabalho, tipo, o cara não consegue pegar um trabalho, é mais assustador, né? É mais real também, é mais assustador, mas é mais real. Essas relações de trabalho, a gente não conseguiu avançar muito, nem no mundo analógico ainda mais entrar no digital é bem assustador. Né? Se a gente for pegar a essência disso, as avaliações que a gente passa no trabalho e na escola, enfim, são métodos para você dar notas e avaliar se o cara está indo bem ou não, a pessoa está indo bem ou não. O problema é que a gente tem esse modelo aplicado na sociedade através do consumo. Então, é uma relação quase sempre de poder de quem está consumindo e quem está oferecendo o produto do consumo. Aí é que complica. Já não é voltado simplesmente para o seu desempenho do trabalho, ele está influenciando diretamente no trabalho. Se você vai ter ou não trabalho de acordo com a nota que você tem num sistema de avaliação que é totalmente alheio a você, né? Isso também é assustador quando a gente pensa, além dessas questões da pontuação, na quantidade de trabalhos que vão ser extintos nos próximos anos. Com automatização, eu acho que o Westworld trata muito disso também, né? Do desemprego. Se tá ruim agora, a tendência é piorar, infelizmente. Tem gente pesquisando sobre isso. Inclusive, há projetos de renda básica universal, mais ou menos nos moldes que foi aprovado recentemente aqui no país, por conta do Covid-19, mas projetos de renda básica universal pensando nisso. Vai ter uma massa de gente que não vai ter emprego
E essas pessoas precisam continuar convivendo em sociedade. Se elas não tiverem dinheiro, como é que elas vão fazer? Aí a gente entra em outra questão, que é, a gente precisa sempre mediar tudo pelo dinheiro, mas aí... A gente entra em Years and Years. You are the first real thing that has happened to me in a long time. Uma revelação interessante desse terceiro episódio é que o Caleb tem intervenções robóticas no próprio corpo. Por ele ter sido um militar, ele tem ali no céu da boca um controle meio robótico, né? Meio não, completamente. A gente vê ali uma fusão entre as empresas de tecnologia com questões de guerra. No começo do episódio tem aqueles robôs de controle de rebeliões que seriam vendidos para a Arábia Saudita e depois da rebelião no parque eles não querem mais comprar. E agora a intervenção no corpo de um cara que foi militar. Esse é um conceito muito caro em histórias de ficção científica, né? Eu, Robô, já tem tantos anos que esse livro foi escrito, né? Tem o filme com Will Smith e tudo mais, dessa integração homem-máquina, né? Então imagina que coisa sensacional que é para o exército poder implementar recursos tecnológicos de máquina em seres humanos, transformando eles em um híbrido, né? Então o cara não vai sentir tanta dor, ele não vai responder a emoções, ele não vai sofrer tantos traumas, enfim. Enquanto nas 2 primeiras temporadas a gente tinha robôs com aspectos humanos, agora a gente tem humanos com aspectos robôs. O parque da delas era como se fosse um grande experimento para essa tecnologia ser usada no mundo real, né? O que eles vão fazer? Óbvio, tem toda a questão da imortalidade e tudo mais, a gente falou disso no vídeo anterior também, mas o que dessa tecnologia que eles usam nesses humanoides, nesses androides, pode ser usada no mundo real em humanos, e como transformar esses humanos em humanos melhores, em super-humanos, melhores também, um conceito melhor nem sempre é melhor para todo mundo, né? Passa a ser algo muito maior do que um parque de diversões para as pessoas matarem androides. É muito maior que isso, porque envolve armas de guerra e todas essas questões que estão sendo desenroladas na terceira temporada. But within sight, the only choice you'll have to make is us. Nesse episódio a gente lembrou que Caleb é um nome bíblico e o seu significado tem tudo a ver com o personagem do Aaron Paul. Nesse terceiro episódio fica claro isso. O nome significa cão ou cachorro, simboliza as principais características do cachorro, que é a lealdade e a proteção. E a coragem. Afinal, nesse episódio, não foi essa atitude do Caleb em relação a Dolores, quando ele estava sendo ameaçado, ele não a entregou, não falou nada sobre ela. Não que ele soubesse, mas ele agiu com lealdade e proteção a essa pessoa que surgiu na vida dele, ele não sabe nem quem é. E tem outra coisa que é interessante também, que é o relacionamento dele com a mãe, porque ele é super leal, ele protege essa mulher que, quando ele era criança, não conseguiu o proteger. Ela teve uma doença mental e ele ficou sozinho. Mesmo assim, mesmo ela não lembrando dele, não reconhecendo, ele tem uma extrema lealdade por ela. Na história, Caleb era um dos espiões que Deus pede para Moisés enviar à Terra Prometida para ver qual é que era dessa Terra Prometida, se dava para chegar lá, se dava para plantar. E aí ele vai lá com Josué e mais 10 caras, e fala, pô, essa terra é massa mesmo. Quando eles voltam para contar a novidade lá pro pessoal que estava no Egito, no meio do deserto, a galera não acredita. E o Caleb e o Josué são os únicos que falam, não, a terra é nossa, vai ser nossa. Vamos lá, a gente dá conta, o pessoal é forte, mas a gente pode combater eles e tudo mais. Os outros 10 não concordavam, falavam, que isso, cara, o exército dos caras é forte pra caramba. Deus castiga o pessoal, eles ficam 40 anos no exército, aquela história bíblica que eu acho que muita gente conhece. E depois de 40 anos, ele permite que Caleb e Josué entrem na Terra Prometida por conta dessa lealdade, por acreditarem cegamente, porque não tinha nenhuma garantia de que ia dar certo, na palavra de Deus. Aí a gente volta para Westworld de novo com esse simbolismo de deidades, né? A Dolores é uma dessas novas deusas, né? E ele representa esse cão leal que vai com ela até o fim, independente do que for. Pelo menos até agora. Parece que ele vai acreditar e vai comprar a história dela mesmo parecendo impossível, porque o robô vai destruir aquela sociedade, vai querer destruir tudo aquilo. De certa forma, a Dolores está prometendo uma terra também onde tudo se dá, onde tudo é lindo. Que é uma terra que vai depender dessa revolução contra esses sistemas que aprisionam. No caso, ela no parque, né? Aprisionava os androides no parque e agora aprisiona os humanos, definindo os rumos de suas vidas. Agora, tem que lembrar que o Caleb, na história, é um espião. Eu não sei o tanto que eles também transportaram dessa característica para ele, porque aí pode ser um personagem que está sendo manipulado por uma outra força ainda,
pra ficar junto com a Dolores e depois trair ela e fazer algo desse tipo. O que não seria nada surpreendente. Mas eu torço pra que não. Quero eles juntos, relacionando tudo. What are you gonna do? Start a revolution. Na história bíblica existem dois Nathans, um que era um profeta e o outro que era um filho de Davi. Nathan, o nome do filho da Charlotte, também é um nome bíblico e significa dom, dádiva ou presente. A gente pode interpretar que esse Nathan, filho da Charlotte, é um presente para ela, uma dádiva, uma coisa muito boa que tinha na vida dela, até porque nesse episódio aparece ela cantando para ele e tal, dando o valor que ela não dava pro filho. Ou pode ser também essa questão do dom, porque o Nathan, esse menininho, ele parece ter consciência de que aquela não é a mãe dele. É curioso pensar que há um paralelismo nessa história, né? O Nathan não reconhece a mãe e a mãe do Caleb não reconhece o filho. Isso é muito legal. E por falar nesses simbolismos de nomes, né? Esses significados de nomes, não dá para passar despercebido o fato de que não existem mais elefantes em Westworld, no tempo em que a gente está vendo essa terceira temporada. Eles foram extintos. E o elefante é um símbolo de memória. Na cultura indiana, eles são símbolos de estabilidade, eles são o que suporta o mundo, inclusive reis, pessoas muito importantes andam em cima de um elefante por causa disso. Agora imagina um mundo completamente controlado por algoritmos. Os fatos, a história, a memória pode ser modificada, pode ser controlada, os fatos podem ser alterados. A gente tem um exemplo de uma situação que aconteceu atualmente no Brasil, de uma campanha do governo que foi veiculada na internet. Depois ela foi apagada e disseram que ela não existiu. Essa representação do elefante que não existe mais no mundo, a gente consegue fazer um paralelo com isso, com essa perda de memória. Não existir mais elefante, para mim, tem o significado de que algo natural foi deixado de lado para ser substituído pelo digital, por algo que não é palpável, que não existe, mas existe. São só dados, né? É tudo abstrato mesmo. Essas são as escolhas que a gente está fazendo. Remember who you are. Por falar em dados, dados e dados, a figura do Serac aparece de novo e é muito interessante porque até o momento ela só apareceu como simulação. Não dá nem para saber se esse camarada de fato existe, o que eu acho que é provável. Ele não existe de fato. Ele é um dado, ele é simplesmente uma simulação de um mundo criado a partir desses algoritmos. A gente chega nesse novo patamar em que a gente tem mundos simulados, mundos que não existem palpavelmente, como a Bia falou. Acabou como os elefantes. É bom lembrar que o Serac é o dono de todas aquelas pequenas empresas que estão vendendo seu capital da Delos para ele mesmo, e aí ele se torna o sócio majoritário para que ele possa continuar tentando ter acesso aos dados, todos os dados que a Delos tem gravados das pessoas. É muito mais fácil ele fazer isso se ele não for uma pessoa de fato, porque aí ele consegue se esconder muito melhor, né? Welcome to my world, Maeve. To the real world. No final me deixou com uma dúvida, aquela interação da Charlotte com o Serac, porque não era pro Rehoboam saber que aquela ali não é a Charlotte de verdade? Será que ele já sabe? Porque no final, o Serac ainda fala pra ela, o seu tempo tá próximo de acabar. Parece que não é tão inteligente assim esse robô. Achei que era eu. Então é isso. Falou. Até o próximo vídeo. Cuidar com os algoritmos. Era lindo. Nossa, não é assim não. Tem que falar para as pessoas se inscreverem. Essas são as nossas considerações sobre o terceiro episódio. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, recomende esse vídeo para alguém que também assiste a série. Vamos continuar juntos acompanhando aqui essa terceira temporada, hein? Tchau! Tchau! Cuidar com os algoritmos.